Oiê! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do Pode Imaginar, um podcast onde a psicologia se encontra com a criatividade e também com a diversão. Eu sou a Lígia Cassiano, psicóloga infanto-juvenil, e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Nosso objetivo aqui é criar um espaço leve, descontraído e acolhedor para explorar questões importantes e aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Nós vamos juntos desvendar o que está por trás de cada sentimento e experiência dos nossos pequenos. Então, coloque o seu fone e prepare-se para uma dose de reflexão com diversão, porque o Pode Imaginar está no ar. Vamos lá? Para esse nosso primeiro episódio, nós escolhemos dois adolescentes extremamente especiais para a minha vida, que é o meu filho Pedro Emanuel e também o meu segundo filho, que é um amigo de infância do Pedro Emanuel, o Cauã. Aí. Sejam muito bem-vindos, meninos, e hoje a gente vai falar um pouquinho, com tranquilidade, fiquem tranquilos, sobre a adolescência, os sentimentos, e vamos envolver aqui alguns assuntos do nosso cotidiano. Estão preparados? Amém. Com certeza. Estão tensos? Tranquilo. Pouca coisa. Tranquilo, né? Tô de boa, tô em casa. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as relações e os sentimentos, mas eu vou deixar cada um de vocês se apresentar um pouquinho primeiro. Né? Quem vai começar? Começa com o mais velho, começa com o Cauã. Bom, eu sou Cauã. Como é que a Tia já falou, né? Sou o melhor amigo do Pedro há vários anos já. Bom, tô aqui ansioso, né? Nesse podcast, né? Primeiro episódio aí. Tô ansioso e é isso aí. Marcha, vambora. Obrigada, Cauã. Não fica nervoso não, porque senão a gente fica também. Tô suave. Você tá com quantos anos? 15, né, Cauã? 15, fazer 16 poucos dias aí, 3 de maio. Tá chegando então uma festa, né? Vamos ser convidados. E você, meu filho? Então. Vai se apresentar um pouco. Primeiramente é um prazer estar aqui. Meu nome é Pedro Emanuel, tenho 15 anos. E, muito bom estar aqui nesse podcast, poder estar tendo a honra de estar nesse debut aqui. E é muito maneiro estar aqui. Ai, obrigada. Viu como que é gostoso conversar com adolescente? Agora, eu só preciso não esquecer algumas palavras, porque tem palavras que vocês dizem que às vezes eu não entendo, eu tenho que tentar pelo contexto, né? Uhum. E a gente pode começar falando sobre relações e amizade. Sim. E aí eu vou fazer a pergunta, vocês vão responder, tá? Sim, Queria ouvir todos os dois. Claro. Há quantos anos vocês são amigos? 9. Acho que 9 anos. 9, 8 anos. 9 anos, 2016. 9 anos. Então, levando em conta que vocês têm 15 anos, vocês têm aí mais da metade da vida. Metade da vida conhecendo, sendo amigo dele. Que legal. Desde 6. E assim, como que vocês veem a importância, né? E o papel de uma amizade na vida da pessoa? Eu acho muito importante porque, assim, muitos momentos que eu, pelo menos, não sabia muito bem o que fazer, né? Tipo, algumas vezes que eu precisava tomar algumas decisões, eu não sabia muito bem o que fazer, tava meio em dúvida, às vezes estava pensando até em ir por um caminho, por uma decisão errada. Aí eu chegava, trocava uma ideia com o Pedro, conversava um pouco com ele, e tipo assim, ele soltava uma ideia totalmente contrária, mas que esclarecia a minha cabeça, entendeu? Então assim, eu acho que é muito importante porque você pode tomar uma decisão certa, sabe? Você consegue tomar uma decisão certa com uma amizade boa, uma amizade que seja uma boa influência do teu lado. Eu acho que isso é bem importante, assim. Você acredita que a amizade, ela vai influenciar na maneira como você lida, não só com o mundo, mas também com você mesmo? Eu acho que sim, porque acaba que, tipo, você pode estar andando com um pessoal, assim, com uma galera, que acaba que, querendo ou não, vai te mudar, né? Você vai pegando hábitos, assim, do pessoal e tudo mais, e acaba que isso muda um pouco o seu jeito, seu modo de falar, às vezes, seu modo de agir. Então tá rodeado, né, tá perto de pessoas que são boas, que fazem as coisas boas, te muda, mas te muda pra uma boa forma, te influencia pro bem. Você acredita que é muito falado que o adolescente ele precisa de aceitação, de apoio, e ele acaba se envolvendo com um grupo
que é parecido ou próximo com aquilo, com as coisas que ele acredita, que ele aceita, Sim, a maneira sim. como ele se comporta. Você acredita que, Pedro Emanuel, que isso pode, o grupo, você procura o grupo para que você seja aceito, ou você se muda, na verdade, se transforma para ser aceito no grupo, ou você vai para aquele grupo que você já acredita que os conceitos, né, que os valores são parecidos com o seu? Como que funciona isso? Então, eu acho que, tipo assim, por exemplo, num ambiente que é mais familiarizado para adolescente, assim, é a escola, né? Por exemplo, se é uma escola nova, você procura o grupo que você mais se identifica, às vezes. Tipo, nem que seja pouco, você procura estar num grupo que você esteja à vontade e que pareça um pouco tenha uns gostos parecidos com os seus, seja parecido com você de alguma forma, para você poder se sentir mais à vontade, mais em casa, assim. E aí você precisa agir da mesma forma que o grupo, ou você pode, ali dentro daquele grupo, que você se identificou, que você conseguiu entrar, porque existe muitas vezes uma dificuldade de fazer essa amizade, de entrar nesse Com grupo. certeza, com certeza. Eu escuto muito isso, né? Eu tenho dificuldade de fazer amigos, de me conectar com as pessoas, e isso é real? Acho que é bastante, sim. tipo assim, você está num ambiente novo, você procura muito se adaptar aos outros grupos, né, pra você poder estar mais, tipo, ser mais incluído neles, sabe? Mas é muito importante você continuar com a sua essência, mesmo dentro do seu grupo, você continuar sendo sua essência. Por exemplo, sou amigo do Cauã, melhor amigo do Cauã, 9 anos, como a gente falou, e tipo, Cauã, ele é meu melhor amigo, mas tem coisas que ele gosta que eu não sou tão afim, tipo, nós dois que mantemos a nossa essência e continuamos sendo irmãos. Ou seja, vocês não precisam pensar igual Não. para que Sim, vocês continuem exatamente. se aceitando ou se compreendendo como É, melhores amigos. um do outro. Maturidade, né? Exatamente, Tipo assim, a gente tem essa noção que cada um tem as suas preferências, cada um tem as suas preferências mesmo, tem as coisas que preferem mais e tá tudo bem também, assim, não sendo uma parada errada, tá ligado? Não sendo um negócio que vai prejudicar o meu irmão, vai prejudicar um amigo meu e tal. Eu acho que é normal, tá tudo bem, tipo, terem algumas divergências, terem algumas coisas diferentes, assim. Acho que é normal. Então vocês acreditam que ter amigo é importante ou tanto faz? Pô, muito importante. Eu acho que é muito importante, muito importante. E aí, pegando um pouco dessa ideia de amizade, de poder e saber lidar com aquilo que você sente, eu queria que vocês descrevessem como é que está a vida emocional atualmente de cada um de vocês. Caraca. Quer começar? Não, posso começar. Atualmente eu me vejo como um cara muito tranquilo. Não me vejo como uma pessoa ansiosa de fazer as coisas, meus planos. Me vejo até um cara tranquilo até demais às vezes. Acabo procrastinando muito por causa disso. Mas eu acho que, no geral, eu tô bem tranquilo, tô bem normal. Normal para um adolescente, normal o que seria? Não é normal para adolescente, né? É um mano tranquilo. Tá. Tem coisas que é normal da nossa fase, da adolescência, tá, tipo, não ficar fazendo birra, mas como eu posso dizer? Umas coisas mesmo, uns trejeitos que é do adolescente mesmo. Quando era criança, eu tinha trejeito de criança. Quando sou adolescente, agora eu tenho esses meus trejeitos e assim eu vou mudando. Vai amadurecendo, vai transformando também, né? Sim. E não perdendo, como você falou, a sua essência, né? Nunca. Cauã já não é mais tão quietinho assim, né? Bom, então, eu já acho que eu sou um pouco mais ansioso para as coisas. Eu quero, tipo, se eu tô com uma meta, eu quero muito ir atrás daquilo. Não que ele não vá, né, atrás das metas dele, mas é que eu sinto que eu sou um pouco mais acelerado. Às vezes eu quero algo, eu quero essa meta, eu quero algum objetivo num momento onde não é pra ser aquilo. Então eu levo um pouco nisso daí. Mas, pô, a minha vida emocional vai bem, tô me recuperando de algumas paradas, algumas barras pesadas que eu passei aí, início do ano e tal. Mas tô bem. Inclusive, psicólogo é algo muito bom, muito bom. E assim, eu acho que se não fosse por ter um psicólogo, por estar um psicólogo, acho que eu não estaria bem da mesma forma que eu tô agora. Pode falar o nome do seu psicólogo. Fidel, eu te amo, Fidel.
tá no meu coração de verdade, entendeu? Me ajudou, me ajuda pra caramba. Bem isso aí. legal. Eu ia justamente perguntar isso, né? Se em algum momento da vida de vocês fizeram terapia, não precisa entrar no detalhe do problema, porque a gente vai falar um pouco disso depois, mas se em algum momento vocês fizeram terapia, então você faz terapia Com atualmente. certeza, com certeza. Que bom. E você, Pedro Emanuel? Então, já fiz terapia, faço terapia. Como pode dizer? Eu precisei muito de terapia por volta da época da pandemia, por conta a época de luto que eu tava passando, que isso eu não soube lidar com isso, né? Na época eu era mais jovem, tinha 11, 10 anos por aí, e acabou gerando uma ansiedade em mim, que eu não conseguia fazer coisas simples pra mim, tipo, no Subway, pedir um sanduíche, eu não conseguia, ficava Nossa, muito eu nervoso. lembro disso aí, lembra? eu lembro. E eu, tipo... E é notória a mudança que o psicólogo fez na minha vida. Pode falar o nome da sua psicóloga também. Indiane, te amo. É bonitinho ver isso porque eu vivo esse outro lado, né? Eu, com os meus pacientes, eu percebo isso e eu escuto isso deles também. E isso é muito gratificante, porque esse é o trabalho que a gente busca fazer, né? Não é mudar vocês, mas é ajudar vocês a encontrarem um equilíbrio. Sim. E a serem felizes, porque o nosso objetivo de vida, eu acredito que de todo mundo, de todos nós, é ser feliz, né? Todo mundo quer isso na vida. E é assim, quais são as emoções que vocês percebem que mais sentem no dia a dia de vocês? Aquele dia a dia mesmo, de acordar, de ir pra escola, de voltar. Dá um exemplo de 5 emoções aí, só pra ver se só pra ter uma base. 5 emoções. Temos as assim. emoções básicas, aquelas primárias, raiva, do divertidamente, né? A raiva, né? Medo, alegria. Exatamente. Mas nós podemos incluir aqui os sentimentos também. Por exemplo, eu me sinto só, assim, a solidão, a ansiedade propriamente dita também, o medo, a incapacitação, eu me sinto incapaz. Eu acho que nas 5 horas que eu passo na escola, eu acho que o sentimento que fica é o tédio. Falando do divertidamente, Sim, eu acho que fica o tédio. Eu tava pensando no mesmo sentimento, mesmo, é o tédio. no mesmo divertidamente. Interessante, né? Porque vocês estão na escola, então vocês teriam bastante coisa para fazer. Tem também os amigos que estão lá. Não, então, sim. como assim o tédio, né? Você ter uma coisa que pra coisa assim, querer, assim, né? Quando você para pra prestar um pouco mais atenção na aula, né? Acaba que você fica entediado, mas aí nos outros você tem que 15 se concentrar minutos, naquele... nos outros 15 minutos, 10 minutos que você tem ali, que você fica com seus amigos, bate um papo, faz uma fofoquinha aqui e ali, aí é da hora, aí fica alegria. A parte do estudo é que é o tédio, né? Né? Não vou negar. O que vocês falaram da escola, tem a questão agora da proibição do celular, do uso do celular na escola, né? Essa aí Ixi, é polêmico? É polêmico, né? Muita coisa. O que vocês acham disso, hein? Qual é a opinião de Vou vocês? deixar pra você. É certo, é Cara, errado? então, eu Você acho que é o cabeça. Eu acho que esse negócio da proibição do telefone, querendo ou não, tipo, é necessário. É muito chato dizer isso, porque uma coisa que eu fico muito tempo no telefone é na música. Eu sempre tô com fone de ouvido do lado ouvindo música, principalmente quando eu tô estudando. Então, tipo assim, botar na sala de aula agora, hoje em dia, sabe? E botar uma aula de história, sei lá, geografia, português, e eu ficar copiando 5 lousa inteira, sem, tipo, ouvir uma musiquinha aqui no fone, tipo, já me deixa... Não deixa gostando assim, mas, pô, caraca, deixa eu incomodado, querido. E aí eu fico perguntando, a pergunta que eu faço é: como consegue estar na escola e ouvir música com a professora ou o professor ministrando a aula? Muito simples. É muito simples. Você abre o Spotify, Deixa só um lado, pô. coloca a sua música, deixa um ladinho só e marcha. Detalhe, eu ainda pago o Spotify e descubro isso agora nesse momento. Você aí, ó, pai, mãe, presta atenção, hein? Eita. Quer dizer que vocês na escola... Falamos demais. Pois é. E assim, vocês falaram do tédio, né, no dia a dia, que é uma das emoções, a sensação que vocês têm muito. E eu realmente percebo isso em algumas pessoas, em alguns adolescentes. E existe alguma estratégia que vocês utilizam quando vocês estão mal? Eu acho que... Uma estratégia para se sentir melhor, né? Sim.
assim, levando mais pro lado de afazeres do dia a dia, né? Eu acho que esporte, né? É um bom... Ajuda bastante, assim, a distrair a cabeça, sair um pouco desse tédio, dessa mesmice que acaba pegando a gente. O esporte, às vezes fazer uma parada que você gosta, que nem eu gosto muito de fazer música. Então, assim, eu pego às vezes, tô cheio de tédio, tô com a mente vazia. Sento no PC ali 1, 2 horinhas, fico fazendo meus projetos ali, pá. E isso me deixa mais criativo pro resto do dia mesmo. Me dá um ânimo. Então, assim, eu acho que fazer algo que você gosta, fazer algo que você acha maneiro, que te anima, ajuda nisso. Sair do tédio um pouco, sair da mesmice, não ficar parado também. E é bom quando você descobre alguma coisa que você gosta. Exatamente. Porque quando você falou assim, a mente vazia, a mente não tá vazia. Ao contrário, ela tá cheia ali. Sim, porque sim. vocês estão num momento assim de extremo borbulhas, né? Sim. E a criatividade, ela aflora também. Sabe que a criatividade a gente pode praticar. Eu não sou Exatamente. criativa, eu não sei. Peraí, vamos começar. Você faz música, né? A gente vai falar um pouco disso depois. Sim. Ok. Então, assim, conforme você começou a fazer, você acredita que isso cada vez vai crescendo mais? Vai, com toda certeza. Falando de música? Isso. Ah, com certeza. Porque você tem que toda hora ali tá tendo que ficar com a mente pensando, tipo, frases pra encaixar, entendeu? Às vezes uma estética que você quer passar na música. Sim. Então você tem que estar sempre trabalhando a mente, assim. Você vai treinando. Isso é um treinamento. É um treinamento. E aí é o que eu sempre digo, não só para os meus pacientes, mas também falo para o Emanuel. A nossa mente, ela é extremamente inteligente e obediente para gente. Exatamente. Quando você diz, porque eu sinto muito tédio, porque eu não sei fazer isso, porque eu não consigo. No início aqui da nossa gravação, a gente estava conversando um pouquinho sobre fazer ou não fazer. E aí, eu não sei fazer. Então, tudo bem, você não sabe ainda, mas não se limitar, né? Não colocar como eu não sei, ponto. Peraí, eu vou lá e vou tentar fazer isso. E a partir e pôr a mão na massa. Exatamente. A partir daí você começa e você vai treinando e você vai muitas vezes descobrindo habilidades que você não sabia que tinha. Também. Sim. Não é? Verdade. E você, meu filho, qual a estratégia que você utiliza? Como é que você lida aí quando você não está muito bem e quer ficar melhor? Tá falando questão de tédio ou só de estar pra baixo, assim? De estar para baixo, né? Então, como o Cão falou, também sou um cara muito apegado ao esporte, né? E meu esporte é o basquete, e muitas vezes eu já percebo isso em mim, que eu tô desanimado, tô sem ânimo nenhum pra ir treinar, e tipo, quando eu vou treinar, eu vou até mais pra baixo, mas quando eu tô lá jogando realmente, funciona como se fosse uma terapia pra mim, sabe? Funciona, me estimula e me faz lembrar de uma coisa que eu gosto, querendo ou não, que na monotonia do nosso dia, às vezes eu acabo esquecendo disso, sabe? Que legal, né? E aí a gente pode pegar essa tua frase e trazer para a autoestima e a imagem, né? Eita. Então, assim, como é que vocês se sentem em relação à aparência de vocês? Cortei o cabelo ontem. Estou me sentindo... Não, papo reto, quando eu corto o cabelo, esquece. Cortar o cabelo é tipo a maquiagem do homem, né? É mesmo? Não tem maquiagem, só tem que cortar o cortar cabelo. o cabelo é do bom. Isso. Com certeza. Só pra eu me situar, né? certeza. Quando dá certo. Quando dá certo. Quando eu chego em casa e minha mãe fala, cortou nada, pô, tá incrível. Ocorreu comigo ontem. Agora quando chega e fala que gostou, acabou, tá? Mas o lance eu acho que é você, tipo assim, se reparar assim, se entender e ver que, mano, tem que aceitar que você é bonitão, entendeu? Você Tem que mesmo aceitar ser o que seu apreciador, você não procurar exatamente, os você outros se pra te apreciar. apreciar. Exatamente, não ficar procurando muito a aprovação dos outros, entendeu? Isso é um ponto, porque assim, você se achar bonito, interessante, como que isso surge? Assim, Então. porque a gente acaba, né, nós quando vivemos em sociedade, temos alguns parâmetros, a sociedade traz isso, então acaba também trazendo julgamento. Uhum, Sim. bastante. Então, quando você pensa, isso que você falou, Cauã, muito interessante, não ficar olhando e pensando através do... Sim. agindo através de como o outro vai te julgar, né? Mas será que isso não acontece, não, e às vezes?
Às vezes acaba que é meio inevitável, né? Uhum, é. E aí, como é que vocês... Não é, tipo, é inevitável, como eu falou, que não é inevitável. A gente, por exemplo, tá num local público, óbvio, tipo, alguma hora alguém vai olhar pra gente. Mas depende, tipo, o que muda é o jeito que a gente olha pra gente, o jeito que a gente lida com isso, sabe? Com esses olhares. Se a gente tá dando mais importância pra esses olhares do que pra nós. Por exemplo, se eu vou usar uma roupa que eu gosto, mas acaba que algumas pessoas não gostam. Um exemplo é bermuda larga. Pô, eu e ele, a gente adora usar bermuda Famoso shorts. mais lá pra baixo. E, tipo assim, o que mais a gente ouve é, pô, mas R$2 que eu comprava uma calça, que eu não sei o que, pô, tira isso aí, cara. Mas, pô, pra mim tá bonito, tá ligado? Eu tô usando... Vocês hoje estão, inclusive, com um short largo, uma calça larga. De fato. É o que eu me sinto bem usando. É a nossa estética. Eu não tô trabalhando ninguém, tá ligado? Exato. Não tô... Pô, tô tranquilo. E isso faz com que vocês, emocionalmente, se sintam Pô, bem? com certeza. Muito bem. Com certeza. Vocês, assim, têm alguma insegurança? Eu tenho, assim... Eu tenho insegurança em geral? Ou falando de Deixa eu roupa fazer ainda? a pergunta completa. Vocês têm alguma insegurança? E como é que vocês reagem a isso? Isso talvez ajude a responder. Eu acho que eu tenho um pouco de segurança em relação a... Insegurança. Insegurança. Eu tenho um pouco de insegurança... É o retorno. Tenho um pouco de insegurança em relação a algumas, tipo... Algumas coisas que eu faço. Tipo assim, pô... Vou lançar uma música. A música pra mim saiu da hora, mas... Pra um pessoal, pra uma galera não saiu. Eu fico meio inseguro. Às vezes eu desisto. Só que é um bagulho que pra mim ficou legal. Entendeu? Aí se eu postasse, o bagulho ia ficar legal pra mim. Só que pra pessoa, eu quis agradar a pessoa. Entendeu? Então, você tá vendo? Há uma diferença aí, porque em alguns momentos eu me visto como eu quero, eu acho que eu tô bem, independente da opinião do outro, e em outro momento eu deixo de produzir um trabalho. Pois é, eu acabo me moldando Pra dar opiniões ouvidos ao alheias. outro. Pra dar os ouvidos ao outro. Isso é bem da adolescência, né? Bastante. Essa instabilidade. Então, assim, essa montanha-russa mesmo de emoção que tem muito a ver Sim. com as experiências que vocês têm, a vivência que vocês já tiveram e também com as questões hormonais. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Com certeza. Vocês estão no auge aí de vários hormônios aqui explodindo, de muita coisa nova, né? Acontecendo na mente de vocês, no corpo de vocês, né? Toda a questão química. Então, isso pode fazer com que vocês, às vezes, tomem algumas atitudes ou reajam de alguma forma com mais insegurança. Agora, isso paralisa? Essa é uma pergunta. Acho que já me paralisou. Já me paralisou muitas vezes, mas eu, tipo, a partir do momento que eu parei pra pensar que quem tem que mais sentir a vontade sou eu, que o que importa, tipo, pra mim, quem vai reparar sou eu, sabe? Nesse caso, a opinião que importa é a minha, nesse caso, sobre mim. E a gente não está falando sobre não cuidar do outro, ser egoísta ou ser desrespeitoso. Apenas de que a gente está falando de autoestima, de autocuidado. Sim, você autoestima, você saber se apreciar, gostar de si mesmo, olhar no espelho e ver do que você gosta. O que é que vocês fazem para cuidar da autoimagem, né? E da autoestima de vocês? O que eu acho? O que a gente acha? O que vocês fazem para sim. cuidar da autoestima e da autoimagem? Palavras de afirmação pra mim mesmo. Tu fica na frente do espelho falando que se ama. Não, pô, cara, quando tu corta o cabelo, por exemplo, dei o exemplo do cortar o cabelo. Quando tu corta o cabelo. Eu falo, hoje eu tô. Quando eu corto o cabelo, aí toma um banho depois, olha pro espelho, pô, eu só falo, cara, só falta miar agora, pô. O quê? Só falta miar, o cara é um gato, pô. Ah, coé. E isso fica assim, ó, ecoando. Fica. E quando a mãe fala assim, meu Deus, não cortou o cabelo, não cortou nada, por que isso tem um peso assim e agora que ficou bom, então? Eu acho que é o mesmo sentimento de quando você veste um bagulho e tipo, seus pais também não gostam. Não gostam, é porque tá bom. Porque tá da hora. Isso é até um exemplo da adolescência, né? Contrariar um pouco. Não querendo contrariar, gosta de confrontar? Mas... Não necessariamente querendo confrontar, mas tipo assim... Pô. Porque um estilo que, por exemplo, o povo da nossa cidade gosta não é o mesmo que
da sua idade gosta. Da sua geração não é o mesmo gosto que a nossa. Tipo, gosto pra tudo, pra ver estilo de roupa, corte de cabelo. Sim. Aí às vezes, tipo, quando... Quarto arrumado, né? A gente Não. gosta. Não. Meu quartinho é arrumado. Você é organizado, Cauã? Definitivamente não. O Cauã, você tem um exemplo espetacular na sua casa. A mãe do Com Cauã, certeza. ela é uma extrema personal organizer, maravilhosa. E como que é isso, então, no seu quarto, o seu quarto não ser organizado? A minha mãe, eu acho que ela tem uma... Como eu posso dizer? Ela tem uma regra, assim, que é... Eu sou personal organizer em qualquer lugar, menos no quarto do Cauã. Então, ela te dá essa liberdade. Eu acho que é mais castigo mesmo. Tô brincando. Mas, assim, eu tenho um pouco de liberdade, sim. Meu quarto, eu faço minhas paradas ali, organizo. Óbvio, se tiver desarrumado, ela vai chegar e vai esculachar. Mas é suave quanto a isso. Esse lado mais de personal organizer dela, ela deixa um pouco mais pra fora do... Ela te deixa mais à casa. vontade. Sim. Ali era só sua mãe mesmo. Exato. E você, Emanuel? Já até sei a pergunta. Qual é a pergunta? Sobre como eu me sinto em relação a ter uma mãe psicóloga. Ou não? Sobre organização. Era acho que ela sobre ainda tá organização, falando mas de eu gostei. Foi uma boa. Mas eu gostei da sua pergunta. Eu ainda estava na organização do quarto. Não, responda a organização então. Qual é a pergunta, no caso? Como é que você... o seu quarto é o seu espaço. Uhum. Então, você acredita que você ali tem o cuidado que precisa ter com ele? Como é que funciona? Porque o quarto para o adolescente, ele não é só aquele metro quadrado que tem uma cama, um lençol. É um lar. É o covil representação secreto. da alma. Ele é um É o covil refúgio, secreto. né? Uhum. Então, assim, é claro que os pais, eles precisam e podem respeitar esse espaço do quarto, sem que o adolescente entenda que é proibido ou que não pode chegar ali, ou que ali é um espaço que é só e somente dele. A gente respeita e é importante porque, assim, como eu falei aqui, são muitas mudanças, muitas novidades. Sim. E vocês precisam desse tempo também para poder vivenciar as emoções de vocês dessa fase de vida. Aí entra o tédio, aí entra... Porque tá muito triste, daqui a pouco tá muito feliz, eufórico, e daqui a pouco tem ânimo, quer ir na rua, quer jogar basquete, daqui a pouco não quer fazer nada. É nesse lugar que vocês vão também ter um refúgio e entender que a família também tá ali cuidando de vocês. Sim. Isso acontece com vocês? Com certeza. Bastante. E assim, vamos falar um pouco sobre a pressão do futuro. Eita. Pressão sobre o futuro, né? Como é que vocês lidam com a pressão dos estudos? E, assim, e das começar. provas, né? Pode começar. Pô, cara, cara não, né? Minha mãe, esqueci, desculpa. Levar em relação à pressão nos estudos... Microfone. Tô falando aqui, cara. De perto, de frente aqui. Caraca, fazendo perder o Eles foco vão brigar aqui. agora, Rafael. Aí... De frente. É uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que, por exemplo, se você, às vezes, estuda pouco pra uma prova, sabe? Você acha que estudou bem, mas na hora você vê que tirou um mau resultado. Eu acho que a forma certa de você lidar com essa pressão é você pegar o que você errou, o que te levou a ter esse mau resultado, e corrigir na sua próxima semana de provas, corrigir na sua próxima rotina de estudos. E formando isso para poder ficar tranquilo em relação à prova. Que realmente, percebo isso no meu ambiente de escola, que a semana de provas, querendo ou não, parece que a escola virou um manicômio, pô. Tem, toda hora as garotinhas vendo post-it, resuminho, tá ligado? Pra na hora o cara que leu 5 minutos antes da prova gabaritar. Você acha que as meninas, elas têm uma forma diferente de estudar? Bastante. Em geral, mulheres são mais organizadas, né? Então, assim, acho que, querendo ou não, isso afeta no estudo também. Eu acho que meninas são mais organizadas, assim, em tudo. E a gente pode pensar também que muitas vezes vocês vão se esforçar para uma rotina de estudo organizada e com resultado eficaz. Sim. Agora, nem sempre vocês, mesmo estudando e se empenhando, vão conseguir tirar, por exemplo, ali a nota máxima.
E aí, como é que isso acontece na mente de vocês? Como é que fica isso? Eu acho um pouco frustrante, assim. Acho que você tá ali estudando direto, pegando, estudando mesmo, se dedicando, e acaba indo meio mal, acaba que te frustra, porque você fica com o pensamento de, pô, estudei a beça, estudei pra caraca, ainda tirei uma nota ruim, não vou mais. Acaba que fica um pouco desse pensamento, desanima, sabe? Ainda mais quando você vê um cara que, tipo assim, você vê um moleque que não estudou nada, não se esforçou e gabaritou. E se a gente for levar essa experiência aí para o futuro, porque, por exemplo, na vida de vocês no futuro, vocês muitas vezes vão se empenhar, vocês vão planejar, vão se dedicar e talvez não consigam atingir o resultado que gostariam, ou naquele momento, ou tão rápido quanto gostariam. E aí, vocês vão se frustrar e, então não vou tentar mais, então não vou fazer mais, ou eu não sirvo para isso, eu não tenho capacidade. Onde que entra a autoestima, a autoconfiança, a segurança para tudo isso? Eu acredito que tudo, tipo, é por um acaso, tudo tem um motivo. Por exemplo, se eu não conseguir passar por uma prova, por exemplo, às vezes não era o tempo, sabe? Não era a hora de realmente acontecer. E a gente sempre tem que ter essa maturidade de, tipo, observar o nosso ambiente, observar como isso mudaria na gente. Se eu conseguisse aquele objetivo que eu queria, sei lá, 3 anos atrás, como é que eu estaria agora? Sabe? Será que eu estaria com a mesma mente que eu estaria hoje em dia? Será que eu estaria bem? Será que eu estaria mal? É algo que vem a pensar. E aquela frase que a gente escuta muito não desista nunca. O que vocês acham dela? Acho que é boa, né? Acho que ela é real? Ela é real. Se você tem que ter persistência. Se você quer muito algo, mano, você tem que ir atrás. Persistir, né? Persistir. Mas você sabe que muitas vezes, quando a gente deixa de fazer, a gente desiste, entre aspas, tá? A gente tá tendo muito mais inteligência emocional do que se a gente ficar ali tentando. Às vezes acaba saindo mal feito também, né? Tipo, você vai ficar tentando, que você já tá esgotado, e por você já tá esgotado, acaba que sai algo mediano, que você nem gostou, mas que tá ali porque tu só fez com constância. Mas às vezes parar é a melhor decisão. É até um ato de coragem, né? Ato de coragem você parar naquele momento, ou isso aqui, realmente eu preciso tentar outra coisa ou de outra forma para que eu atinja um resultado satisfatório, né? E como é que vocês lidam com essas pressões do futuro? Dos pais, da família, da escola? O que você quer ser quando crescer? Porque vocês estão no ensino médio hoje. Sim. Então, vamos entender, os dois estão no primeiro ano do ensino médio. Daqui a 3 anos, 2 anos, vocês vão para a faculdade. Vocês já podem ir para a faculdade. E aí? Na teoria, vamos passar direto hoje. Não, a teoria é tipo acabar e já ir direto pra faculdade, né, cara? Sim. E quando você termina, porque até o ensino médio é básico, todos fazem. A partir daí, já é outra coisa. Sim. Começam a entrar as aptidões, as habilidades que vocês vão construindo e vão percebendo ao longo da vida. Para que vocês têm habilidade? Qual é o tipo de criatividade que vocês vão que vocês têm mais facilidade? Como é que é isso aí para vocês? Lidar com essa pressão, né? Eu já começo a pensar no meu futuro. Muitas das pressões que a gente tem no ensino médio, por exemplo, você quer ser um médico, quer ser um advogado, um engenheiro. Cara, eu esqueci agora o nome da coisa que fala. Da profissão? Não, uma habilidade que tipo, você não aprende na escola, você não aprende estudando algo. É algum tipo de coisa que engloba a criatividade, o jeito de você pensar. Enfim, às vezes não cobram muito dessas coisas que não se aprende na escola. Sabe? Essa vivência, né? Vivência, querido ou não. Cara, mas não é esse o nome, cara. Enfim, esqueci, não vou lembrar de fato. Mas às vezes a gente tem que saber usar. Olha que a gente falou que o cérebro é obediente. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro, Daqui a pouco eu vou lembrar. Na próxima pergunta já vou lembrar. Então o que você está querendo dizer? Que você aprende ao longo da vida com aquilo que você vivencia e você tem você vai desenvolvendo habilidades para lidar com as situações? É isso? Sim, querido, não. E você saber usar.
essas suas vivências, essas suas habilidades, tipo, às vezes uma criatividade pra você saber, tipo, produzir alguma coisa, fazer algo que não é tão cobrado, mas você vê que você tem, tipo, um potencial, sabe? Você poder conseguir enxergar as suas habilidades. Isso é autoconhecimento? Sim, muito importante, né? Ter o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te proporcionar e compreender melhor como que você... Qual é o teu funcionamento, sim, quais são as coisas que vocês mais gostam, porque assim, por exemplo, algumas pessoas têm muita dificuldade quando você pergunta assim, me fala um pouquinho sobre você, das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta. Ai, fica aquele silêncio, né? Cri, cri, cri. Geralmente até sabe falar das coisas que não gosta e tal, das coisas que gosta, mas quando é pra falar, tipo, disso dela mesmo, acaba tendo essa dificuldade, verdade. E vocês veem ao longo do tempo, né, desses longos 15 anos de existência, conseguindo aprender um pouquinho mais sobre isso. E na verdade, a gente aprende com os erros também, né? Com certeza. Nossa. E como? Se for falar de erro... Quer ver um exemplo de como a gente aprende com erro? Quando você faz uma prova e você acerta tudo. Você estudou e você acerta. Daqui a um tempo você vai esquecer aquilo. Agora, quando você estudou e você fez uma questão, errou por algum detalhe, você vai lembrar daquilo. É muito mais fácil lembrar do erro do que do acerto. Há uma tendência muito grande da nossa mente, do nosso cérebro fixar aquelas negativas e a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. E essa fase de vocês é uma fase que vocês estão grudando, assim, muitas coisas na mente, no coração de vocês em relação ao que vocês estão vivenciando. E então isso pode ser auxiliador para o futuro de vocês. Né? Com certeza. O futuro que eu digo, eu não estou nem falando de um futuro lá distante, não. Porque assim, vocês têm uma visão muito diferente de tempo, né? Tempo para o adolescente, que eu falar assim, antigamente para o adolescente foi mês passado, né? Antigamente para mim é 30 anos atrás, e para vocês, né? Passou um mês. 3 meses. Nossa, é um tempo enorme. Então, assim, o futuro para vocês também pode ser muito próximo, pode ser daqui a um ano, pode ser no mês que vem. Embora de verdade seja, mas eu digo em relação a planejar e a conquistas, né? Vocês, e vocês estão aí, buscando alcançar lá na frente o quê? Essa é uma pergunta que eu deixo para cada um de vocês. O que vocês querem alcançar lá na frente? Muito, tipo, essa pergunta, a maioria das vezes que ela é feita, muita gente só responde, tipo, ter dinheiro, ser feliz, ter minha família. Mas englobando essa de ser feliz, você eu queria estar, tipo, satisfeito. Por exemplo, usar um exemplo, daqui a uns 10 anos, estar satisfeito com o que eu tô e sem arrependimentos do passado. Porque uma coisa que, querendo ou não, às vezes eu me pego muito pensando, caraca, eu devia ter feito aquilo diferente. Devia ter, estudado mais para aquela prova. Só que aí vai ter uma hora que esse tempo vai acabar. Por exemplo, no ensino médio, muitas coisas eu penso sobre isso. E eu poder estar no futuro e olhar para trás e estar satisfeito. Não querer mudar nada. E perceber que o que foi feito e o que não foi feito foi necessário para eu chegar onde eu tô. E você, Cauã? Pro meu futuro, eu queria muito dar certo, né? Nessa parada da música. Eu tenho meus planos também de faculdade, todas essas coisas, mas eu queria, foi o que o Pedro falou, eu queria viver uma vida assim que, eu pudesse chegar lá e falar que, cara, vive bem, não me arrependo das coisas que eu fiz, não me arrependo de ter errado e aprendido com isso, ter melhorado, e realmente ter uma vida assim, onde, eu chego no final e eu falo... Eu vivi. E vocês hoje têm arrependimento de algo? De bastante que coisa, vocês possam falar? Porque eu posso lembrar que eu lembre agora, cara. Não. Pedro. Tô falando sério, cara. Sumiu. Não, pode falar. Não pode falar do seu. Eu tenho. Você tem? Quer contar alguma experiência? Eu acho que de ter me envolvido com certas amizades, assim. Eu acho que acaba que certas pessoas, assim, não levam pra um lado da hora, não levam pra um lado maneiro, e, assim, tomar cuidado com quem você anda, com quem você fala, seu meio. Como as pessoas
agem longe de você também. Esse é fruto do meio que você vive, né? Exatamente. Eu acho que me arrependo disso aí, de algumas pessoas assim que eu acabei me envolvendo. E quando você diz que se arrepende de algumas amizades ou de algum meio social, nesse tempo havia percepção da família ou algum conselho da mãe ou do pai? Olha, se afasta, olha, não faça assim. Eu sempre mantive muitas coisas pra mim, né? Então, assim, em relação a familiares e tudo mais, tanto que tem muita coisa que o Pedro sabe mais do que minha mãe sabe. Pior que é mesmo. Sim. Então, tipo assim, nunca fui muito de contar pra família, mas tive conselho do Pedro direto. Conselho de amigo meu, conselho do Pedro falando, mano, tipo, dá uma afastada dessa rapaziada. Ouve, que não ouve. Dá uma afastada dessa rapaziada, não sei o que, mas parada assim, tinha bastante. E você? Sobre arrependimentos? Sim. Acho que muitas vezes eu me arrependo de não ter vivido momentos com a intensidade que deviam ser vividos. Muitas vezes ter medo de fazer alguma coisa por consequências, só que, tipo, consequências irreais, sabe? Só um medo que me impede de viver. Tipo, usar o exemplo da minha relação com o Cauã sempre foi o cara mais impulsivo do lado. Ele sempre foi o cara que tava me puxando, sabe? A fazer uma besteira. E, tipo, querendo ou não, isso gerou histórias engraçadas pra gente contar. Não só besteiras. Isso é muito interessante. Não só besteiras, Isso é muito interessante porque a gente pode observar aí que vocês têm comportamentos não, que vocês têm modos diferentes, estilos diferentes, né? Sim. Personalidades, vamos lá. E Cauã é mais impulsivo, é mais do agir, você já é mais comedido, já pensa um pouco mais e um acaba completando o outro. Então você, na hora que ele estiver passando por alguma dificuldade, você vai lá e vai ajudá-lo, vai auxiliar. Quando ele estiver tomando alguma atitude que não seja muito boa, agradável ou que vá trazer, que pode causar prejuízo, você vai lá e puxa. Já ele te ajuda na hora que precisa tomar uma decisão mais rápida. Sim. Então, assim, os amigos, eles são também assim, né? E as pessoas com quem a gente lida, elas têm e precisam ter esse papel também de um complemento, vamos falar dessa forma. Sim. Não dá pra gente acreditar, e o adolescente ele tem um pouco disso. Queria até que vocês me dissessem se isso é real, esse meu pensamento, de achar que ele é o dono do mundo, né? Uhum. Que ele tudo pode todas as coisas. Em partes é verdade. Todas as vezes são infalíveis, e aí? Em partes não é né? verdade. Tipo, um pensamento às vezes que muita gente tem, tipo, a gente, digo, os adolescentes, é que o nosso tempo é isso. A gente tem todo o tempo do mundo. Tá ligado? Há pouco tempo, tipo, tinha acabado de entrar na adolescência, agora eu já tô com 15, fazer 16 anos, já tô no primeiro ano do ensino médio, sabe? Tipo, um caminho já tempo foi. Voa, né? Sabe, pessoas já viram, já foram, e querendo ou não, quando você para e percebe, caraca, o tempo realmente tá passando, o tempo realmente tá passando rápido. Pô, do nada eu tô aqui num podcast com o Cauã e minha mãe. Pô. Exatamente. Eu acho que a gente tem muito tempo. Não sabe usar. E não sabe usar. Às vezes usa pra fazer coisas que a gente... coisas não muito legais. Isso inclui a rede social, as redes sociais. Caraca, sabia que eu queria óbvio falar. que eu queria falar sobre isso. Como que as redes sociais hoje elas estão presentes na vida de vocês e como afeta não só o comportamento, mas o humor também? Cara, então, tipo assim, acho que a rede social não é um vilão, sabe? Não é um vilão. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta muito do audiovisual, gosto muito de tirar foto, gosto muito de música, e a rede social, querendo ou não, é um lugar que eu me encontro pra isso. Às vezes, colocar uma foto, uma música é algo que eu gosto. Uhum. Mas acaba que, querendo ou não, as redes sociais me distraem, às vezes, sabe? Me distraem de viver o agora. Porque, tipo, é muito fácil. Eu preferi ficar rolando uma tela, sabe? Vendo vídeos rápidos do que eu ir, por exemplo, aprender um instrumento novo e estudar e fazer coisas que, tipo, vão me fazer bem, mas não vão me fazer bem, tipo, naquela hora. Sabe? É muito mais fácil procurar por essa dopamina rápida do que pela que vai exigir um pouco mais de esforço meu, só que o fruto vai ser melhor. Com certeza. E vocês já tiveram alguma experiência negativa com as redes sociais? Já. Ainda mais agora. Pô, eu tô me achando chato já de toda hora falando disso de música. Mas é porque, querendo ou não,
É o bagulho que tu faz, pô. E acaba que escuto, né, muitas críticas, muitas coisas, às vezes boas, às vezes ruins, e querendo ou não, isso afeta um pouco na... como é que você pensa ali um pouco e tal. Então, assim, eu acho que... Como é que você age também? Também. Seu modo de pensar. Eu acho que afeta, mas não que a culpa é totalmente das redes sociais. Sim de como você administra isso pra você. Se você consegue manter uma... Acho que responsabilidade é uma palavra boa, assim. Pra saber se você sabe discernir ou não. E vocês fazem isso? Vocês têm um compromisso em relação ao tempo que vocês vão passar? Ou ao que vocês vão assistir ou a ouvir? Porque a gente pode fazer essa avaliação. E, não, isso aqui eu não vou assistir, isso aqui eu não vou ouvir. Ou eu tenho um tempo limite para poder ficar. Vocês conseguem fazer isso? A noção, acho que a noção sim. tem, não, a noção tem Noção sim. tem. Só às vezes que a gente acaba extrapolando, tipo, por exemplo, do tempo. Tá ligado? Tipo, se eu falar, vou só ficar aqui uns 10 minutinhos. Quando eu vejo que você já passou 20 minutos. 20, aí já vai meia hora, e aí sim vai. Aí depois você percebe, caraca, eu nem fiz tal coisa porque eu fiquei aqui rolando, scrollando a tela. E aí entra o quê? Entra o responsável? Né? Entra a família? Aí entra o pai, aquele entra a castigo mãe. maneiro. Castigo? Essa parte aí é contigo, né? Eu não sei, eu não sou pai, De não vez sou... em quando. Aí você fica sem o celular. Sem o celular não, mas levo broncas. Broncas. Por quê? Fica procrastinando um lugar de... fica procrastinando por causa das redes. Então, as redes sociais, vocês diriam que ela é mais benéfica ou ela que de alguma maneira ela está limitando esse potencial criativo de vocês? Eu acho que ela é mais benéfica, porque assim, foi que nem o Pedro falou, ele gosta mais do audiovisual, né? Então, assim, a internet, as redes sociais, é tipo, paraíso. A casa dele, é o paraíso pra ele fazer isso. Então, assim, eu acho que é o que eu falei também, saber discernir comentários dos outros, às vezes quanto tempo você passa na tela, o que você tá fazendo ali nas redes sociais, às vezes pessoas que você tá conversando. Mas isso na teoria é muito legal. Saber discernir. Não, pois né? Tem uma frase meio pronta aí. Mas na teoria. Agir ou reagir a isso que é o grande desafio de vocês e da adolescência e também da família. Né? Porque é claro que as redes sociais, né? A tela faz parte da idade de vocês. Tem muita coisa boa ali, até para estudo também, para aprendizado. Muitas pessoas são autodidatas e aprendem ali, desde instrumento musical, eu falo isso para o Emanuel, até ajudar mesmo na tua prova da escola. Às vezes o professor que está explicando de uma maneira mais interessante, mais dinâmica. Sempre isso. E ter esse cuidado para que isso não se torne prejudicial, porque assim, como é que você vai saber? Você falou, às vezes eu quero ficar 10 minutos e quando eu vejo já tô lá 1 hora, 2 horas. Tenta botar o quê? Qual é o artifício que você vai usar? Botar um despertador? Ou a própria força de vontade? Por quê? Para que aquilo não também crie um vício. Sim. E se torne realmente uma necessidade para o organismo que é o uso de telas, além de com quem você lida ali por trás daquela tela. Isso é muito importante. Sim. E assim, falando de questões pessoais também, refletindo o pessoal, a gente está caminhando aí já, né, no finalzinho. Qual foi o momento em que vocês, assim, um momento muito importante da vida de vocês, em que vocês, talvez até tenha sido difícil, mas fez você crescer como pessoa? Você pergunta, posso falar primeiro ou tu... Vai na tua. Eu acho que um momento que me fez crescer, né, como pessoa, querendo ou não. Eu acho que o falecimento da minha avó foi algo que me deixou, tipo, me fez parar pra pensar, sabe? Eu acho que um marco que me vem da minha, tipo, infância pra adolescência foi esse momento, sabe? O momento que eu enxerguei tipo, muitas coisas de forma diferente. Foi o meu primeiro contato com o falecimento de alguém, tipo, alguém próximo. Com a morte. E isso, querendo ou não, me ajudou a amadurecer, ajudou, entre aspas, né? Me forçou a amadurecer certas coisas. E
muitas coisas da minha personalidade, muitos aspectos da minha personalidade foram gerados a partir daquele momento, sabe? Muita coisa se deu graças a esse momento, sabe? Hoje em dia eu sei tirar o fruto, tipo, discernir o que foi bom e o que foi ruim, sabe? Eu consigo tirar coisas boas daquele momento, querendo ou não. Daí a importância do auxílio, né? De ter alguém ao teu lado te apoiando. E eu não tô nem falando só da família. Você falou que você teve uma profissional Sim. excelente, que foi a Indiane, que te ajudou nesse momento em que houve... Porque o luto, lidar com o luto é algo muito... não só desafiador, dolorido. Porque você não tem muito o que fazer para que aquilo mude. Então, há vários aspectos da personalidade que você, como você falou, se você já é uma pessoa um pouco que tem uma tendência a se fechar mais, a se isolar, a falar menos, a não agir ou até a procrastinar, podem começar a borbulhar ali. E se você não tem esse apoio, esse auxílio para te ajudar, né, fica muito mais difícil para você dar a volta, né, por cima. Então você falou que nesse momento foi que você percebeu, inclusive, o teu funcionamento, né, que conseguiu reagir bem quanto a isso. Eu sei o quanto foi difícil esse momento, mas parabéns, meu filho, porque você passou por ele e você conseguiu viver o momento, por mais que tenha sido difícil. Chegamos aqui até hoje, né? É isso, pra cima. E você? Você passou... Calma. Eu acho que uma barra pesada aí que eu passei foi na separação dos meus pais, né? Acho que já era até meio óbvio essa resposta aí pro Pedro, porque também conversei muito com ele e tal. Acabou que foi algo que aconteceu quando eu era bem pequeno, acho que eu tinha 9 anos, só que acabou que se estendeu, né? Se estendeu até os dias de hoje, eu acho. Só que com o passar do tempo eu aprendi a lidar, aprendi a viver com isso, né? A viver com isso e reconhecer que pros meus pais foi a melhor opção também. Não só ver o meu lado de filho que queria eles juntos, mas também ver o lado deles da história. Casal, né? Exato, ver o lado deles da história. De que realmente a melhor decisão era que aquilo fosse tomado. E assim, acho que as consequências que isso me trouxeram foi eu conseguir enxergar mais do lado das pessoas, ser um pouco menos egoísta assim, em relação a pensamentos, porque teve uma época, óbvio, eu não tinha o mesmo pensamento que hoje em dia, mas teve Você uma era uma época, criança ainda, né? Com 9 anos. Exato, teve uma época que eu só pensava em mim, era pirracento mesmo e metia o louco. Mas eu acho que isso ter acontecido e passado os anos com isso, eu acho que foi bom para eu poder começar a enxergar o lado das outras pessoas, tanto nessa situação como em situações que aconteceram depois disso também. Eu pude ver pelos olhos das outras pessoas ao invés só dos meus. Excelente. Sim. E que conselho você daria para uma pessoa, amiga, que estivesse passando por uma situação difícil também, talvez não o mesmo problema, mas também algo que tivesse muito impacto na vida dela e que ela passasse por dificuldades emocionais por conta disso? Eu acho que eu diria para ela tentar se manter calma. Realmente acho que a chave desses momentos assim é a gente tentar se manter calmo, não perder tanto a cabeça assim, por mais que seja difícil, né? Tentar ficar tranquilo, conversar com alguém que você se sinta confortável, porque ficar sozinho também nesses momentos não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Às vezes você pode tomar uma atitude errada, pode fazer uma coisa que você vai se arrepender depois. Então, assim, você desabafar com alguém é algo muito necessário, assim. Expor, né? Os sentimentos. Exato. Colocar pra fora mesmo. Eu acho que
é a melhor escolha que a pessoa pode fazer em momentos assim. Não ficar sozinho, né? Não ficar sozinho, exatamente. É um ótimo conselho, porque quando a gente fala, a gente cura um pouco mais, Sim. né? A gente libera um pouco mais sobre nós mesmos. Se sente cura. leve, né? Sim. É claro que você vai procurar alguém que seja de sua confiança, né? Alguém em que você confie, que você tenha afinidade para poder conversar sobre os problemas que você está vivendo. Mas o falar, ele é curativo. E isso é muito gostoso de ouvir, viu? Verdade. Emanuel, o que você gostaria que os adultos soubessem sobre os adolescentes de hoje? Caraca. Essa pergunta é foi, boa, foi tem boa. que saber responder Foi boa. ela. Que eu quero saber que os adultos saibam sobre os adolescentes. Você é um adolescente. Foi fato. Porque a gente, a gente adulto, né, já passamos pela adolescência. Vivemos muitas coisas que vocês vivem hoje em dia, mas passamos por ela. E aí hoje a gente muitas vezes não quer entender como que o adolescente funciona, por que ele reage daquele jeito, e a gente esquece de tudo que a gente viveu. Até Sim. porque a gente já se põe muitas vezes num patamar, num nível superior de não preciso entender o meu filho, ele só precisa me obedecer, ou então esses adolescentes e por aí vai. E quando eu era adolescente, antigamente, né, tem essa frase, antigamente, então eu que já estou com 50 anos, eu acredito que a minha adolescência já faz tempo, muita coisa já mudou, né? Sim, de lá para cá. Quando eu era adolescente não tinha rede social, não existia e-mail, internet em casa, muito mal tinha telefone. A gente tinha telefone e era assim, quem tinha telefone em casa era, né, rei. Então, muitas coisas modificaram. Então, para ajudar os adultos a compreenderem como é o funcionamento do adolescente, o que você queria que os adultos soubessem sobre o funcionamento de vocês? Sobre que, tipo, nós temos... a gente tem um tempo, o nosso próprio tempo, sabe? Comparando adolescente com adulto, a gente tem um tempo diferente, sabe? Forma de pensar. E que, falando mais sobre a nossa geração, que nós passamos por coisas diferentes, sabe? Do que a geração, por exemplo, da senhora passou. A gente já nasceu com a internet, né? A gente já nasceu com os telefones existindo. Passamos pela pandemia, tipo, logo criança. Então, é algo que determina muito a nossa personalidade, nosso caráter, às vezes. Querendo ou não, as coisas tendem a mudar, né? Muita coisa mudou dos anos 80, 90 para os adolescentes de hoje em dia, sabe? Então é saber que a gente também está propenso a errar, sabe? Errar e aprender com nossos erros, principalmente. Na adolescências diferentes, assim, eu acho. Sim, né? E você acha? Que você gostaria de dizer para os adultos sobre os adolescentes? Que eles soubessem. Eu acho que eu gostaria que eles soubessem que a adolescência, tanto tipo deles pra nossa, é diferente. É diferente. Os tempos mudaram. A senhora falou, né, da rede social. Hoje em dia tem rede social. Antigamente já não tinha também. Não antigamente de 3 meses. Antigamente, que nem a senhora falou. Não tinha rede social e tal. Então, assim, obviamente, as coisas hoje em dia são mais rápidas. Tipo, tudo acaba que é mais rápido. E acaba que os adultos, eu vejo que muitos assim não acompanham e acham que nós que somos muito acelerados, que a gente que é muito pra frente e tal. Mas às vezes eu acho que é só, tipo, hoje em dia mesmo, a sociedade. Saber se adaptar, né? Os adultos saberem se adaptar à nova adolescência, né? À nova geração. Que bom, né? E aí a gente vai fechar pegando esse gancho do que vocês falaram e falar sobre família, né? Qual é a importância da rede de apoio familiar na vida de um adolescente? Acho que deve ser toda. Deve ser toda, tipo, a maioria que vive com os pais, né? A família, eu acredito que tem que ser a base. Tem que ser a nossa base. Tipo, eu tenho meus métodos de refúgio, tipo, eu corro pra meus amigos, pedir conselhos e tal, mas a família também tem que estar muito presente nisso. O principal, né? Porque pra onde eu vou voltar pra casa é onde minha família tá, né? Então, ela tem que estar... Exemplos, os pais, a família, eles se tornam exemplos pra vocês? Com certeza. Sim, deve ser. Com certeza.
Cada um em seu ponto específico, mas Sim. com certeza. Pegando um pouquinho de cada um. Sim, Você sim. pega um pouco do seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, essas coisas. Exatamente. E uma pergunta que vai agora abalar, estremecer. Meu Deus. A mãe de vocês. Pra você vai ser mais Olha- difícil responder. É, essa. ela na minha frente perguntando isso. Pra você vai ser Sua um pouco mãe mais é difícil. chata? Meu Deus. Não acho minha mãe chata. Eu acho ela preocupada demais. Eu Como acho é? que aqui eu canetei. Eu não acho ela chata. Eu acho ela preocupada demais com... por exemplo, Tudo tem que ser de um jeito. tudo tem que ser de um jeito e é sempre do jeito A gente dela. pensa muito igual, mano. E, mano, conexões, mano. E tipo assim, tudo tem que ser do jeito dela. E às vezes eu acho que ela tinha que abrir um pouco mais o olho e ver que, cara, pô, eu já vou fazer 16 anos. Manda um recado pra ela aí no tela. Mãe, pô, me libera um pouco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, já tá na hora já. Mas assim, eu acho que ela tinha que... só as mães em geral, hoje em dia, muitas mães eu vejo isso também, de prender muito o filho num ninho, assim, sabe? Às vezes, pô... Não deixando tomar as próprias experiências. Exato. E aí, quando chega na hora mesmo dele tomar as decisões dele ter que realmente cair na pista, assim, e o cara só fica... Na não dele, sabe o na que fazer. zona de Não conforto. sabe o que fazer, porque viveu a vida toda, tipo, Protegido. Mas isso começa arrumando a própria cama. Com toda certeza, com toda certeza. Tem que arrumar a cama. Autonomia, tomada de decisões, muitas vezes começa Exatamente. na organização da casa. E a Cassiana é boa nisso. Com certeza. Dona Cassiana, personal organizer, Contrata aí. contrata aí. E você, sua mãe é chata? Jesus Cristo, cara. Não tem problema que eu estou aqui na sua frente. Não, eu vou fingir que a senhora não é minha mãe. Obrigada, Fingir isso. que a senhora não é minha mãe. Isso. Não é a Lígia mãe, Não, a Lígia é psicóloga. Psicóloga, é a Lígia Cassiano. Pode né? imaginar. Não é minha mamãe. Eu não acho que minha mãe é chata, eu acho que ela cobra as coisas que, tipo, que eu devo fazer, querendo ou não. Em alguns momentos, obviamente, todo mundo é chato, né? Mas na maioria das vezes ela só cobra o mínimo, sabe? Tipo, às vezes eu me vejo como um cara muito esquecido, sabe? Por exemplo, minha mãe chega e fala, pô, vai, sei lá, trocar um lixo, jogar o lixo fora, vai colocar a roupa pra lavar, pra bater. Aí, tipo assim, é a clássica história, né? A mãe sai de casa e pede pra botar a carne pra descongelar. Aí, na hora que você ouve a mãe abrir do portão, você fala, pô, esqueci a carne. Eu sou muito assim, cara, muito assim, eu esqueço muitas coisas às vezes. E acaba que isso frustra minha mãe e deixa, tipo, ela numa posição de chata. Sendo que, pô, fui eu que mesmo coloquei essa posição nela. E vocês acreditam que a maneira como a mãe de vocês cuida de vocês está ajudando a vocês serem homens honrados, respeitadores, que vão saber tomar as decisões, que vão poder cuidar da vida de vocês e da família de vocês mais tarde, com que vocês vão construir, ou não? Acho que sim. Eu acho que sim. Muito nessa coisa que a gente tava falando sobre não deixar na zona de conforto, né? Deixar a gente errar, deixar a gente errar, deixar a gente aprender com os nossos erros. E sempre ensinando sobre essas coisas, esses pilares, né, que a gente tem que ter, sobre o respeito. Falando sobre, tipo, ser um homem honrado, o cavalheirismo, por exemplo, que é algo que não tem muito mais hoje em dia, mas é algo que deve ser ensinado desde casa, sabe? Também acho. Então a gente vai levantar a bandeira da mãe chata? Não. Assim, Eu quero ouvir vocês levantando a bandeira da mãe chata. meu Deus. Aquela mãe que ajuda, mas também deixa fazer sozinho, né? Aquela mãe que chama atenção, que mostra o caminho, mas que ouve também, né? Sim. O que vocês querem assim que falar. Você cria, né? Assim que você cria uma pessoa de verdade. Então, e se vocês tiverem que falar hoje para vocês no futuro, uma mensagem, vou deixar uma mensagem para o Pedro Emanuel do futuro. Eita. Como seria? Você pode olhar ali para a câmera para guardar, porque para a gente assistir isso daqui a alguns anos. Não pode falar tu primeiro, não? Vai você, a pergunta foi pra tu primeiro. Uma mensagem pra mim, não dou conta, daqui a 10 anos? Para o futuro. Tá. É que o tempo pra gente é diferente, né? O tempo para vocês é diferente, mas vocês se imaginam já homens formados com a sua profissão? Ah, com certeza. É esse aí, esse futuro que eu tô falando.
falar ali, olhando pra lá, né? Pra você que tá ali, ó. Pô, Emanuel daqui a 10 anos, Emanuel de 25, 26 anos, cara, eu espero que você não esteja vendo esse vídeo dentro do teu quarto, enfurnado. Mano, sai daí, cara, vai treinar, vai arrumar uma namorada, sei lá, cara, sai desse quarto aí, cara, não fique estagnado do jeito que você tá, mano, você não tem que estar assim. Espero que a gente tenha conseguido conquistar nossas metas até aí, que a gente saiba dirigir, que a gente saia com o Cauã dirigindo de noite pela Praça Seca. Mas eu espero que você olhe pra mim agora e não veja arrependimentos. Eu vejo que foi uma fase que eu vivi, realmente, que a gente viveu direito isso. Valeu, irmão. Seu momento. Bom, eu espero que daqui a 10, 20 anos você já possa estar sendo muito chamado pelo nome de Zaves. Eu espero que esse nome fique muito grande no futuro. Eu espero que você esteja feliz fazendo o que você gosta, alegrando as pessoas que você gosta também, fazendo as coisas porque você gosta muito, entendeu? E não desistir dos seus sonhos, de nada que você planeja hoje, porque as coisas vão dar certo, as coisas vão se alinhar, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo, mas as coisas vão se alinhar. Que você não tenha desistido, que você não tenha se separado desse cara, tá ligado? Que você não tenha feito muitas escolhas erradas também. Eu não quero levar muita coisa errada pro futuro, não. Mas que você também esteja bem, tá ligado? Esteja bem, esteja feliz, e fazendo o que você gosta. É isso aí, Cauã do futuro. Mano Zaves, tamo junto. Que bom, né? Então, esse foi assim, um momento que nós tivemos aqui para refletir um pouco, para conversar um pouco, essa conversa descontraída. Aqui a gente não tem um compromisso de falar o que querem ouvir. A gente quer ouvir o que vocês querem falar. É diferente. Sim. Então, eu quero agradecer a presença do Pedro Emanuel. Esse é o primeiro episódio, eu escolhi muito bem os primeiros entrevistados, os primeiros participantes. E esse aqui é o Pode Imaginar, um podcast onde você vai trabalhar com emoção, também com diversão, também com criatividade. Um lugar onde a gente pode ouvir e a gente pode falar. E com certeza a gente vai aprender e muito com esses adolescentes e com as crianças que virão e passarão por aqui. Vamos nos despedir? Vamos. Amém. Querem mais algum recado? Ou a gente pode dar um tchau ali? Eu quero muito fazer um merchanzinho aqui, né? Isso! Ó, Zaves, ZAVSS 444 no Instagram, Zaves no Spotify. Tô pra lançar meu primeiro álbum, faço música, trap, de fato, da hora, muito maneiro. Tenho certeza que todo mundo aí vai gostar, vai curtir, vai achar maneiro, botar no churrasco, pra tocar no carro. Acho que vocês vão gostar. Então, ó, ZAVSS 444, Zaves 444 no Instagram, Zaves no Spotify, no TikTok também. Só seguir lá e é isso aí. Seguir o podcast também. Aqui, ó, Pode Imaginar. Tamo junto. Isso. Dá Pode tchau? digitar. Rapaziada, é isso, acabou agora o programa. Segue lá o Pode Imaginar, segue minha mãe, @Piscília Jacasseno no Instagram. E é isso, acima de tudo, sigam Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Valeu. Pode Imaginar. Um beijo!